Bueno, nuestro tema en esta mañana titula así: su madre le puso por nombre Jabes. Tu madre le puso por nombre Jabes. Entonces, ¿qué fue Jabes? Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10, dice el siguiente: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo dio a luz en dolor. Y versículo 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, Jabes es un tipo aún menos conocido en la Biblia. Aparece una sola vez en las Escrituras, pero Jabes logra distinguirse porque ora, es una persona de oración, es una persona que no miró para la discriminación, porque luego en el versículo 9 dice: y su mamá lo tuvo con dolor. Sabemos muy bien, señores y señoras, que la mayoría de las madres para tener un hijo el hijo siempre viene ¿con qué? Con dolor. Y eso prácticamente huye de la manera natural de la cual Dios había diseñado para que la mujer tuviera los hijos sin dolor. Pero la mujer comenzó a tener hijos con dolor a partir del momento que Adán y Eva pecaron delante de Dios. Y Dios puso eso como un castigo. Sin embargo, volviendo aquí al tema, entonces su mamá lo tuvo con dolor. Qué cosa tremenda eso. Por cuanto lo dio a luz en dolor. Imagínate el tamaño del dolor de esa mujer. Y además, ella también ahí dice que ella fue más ilustre que sus hermanos. ¿Será que Jabes para nacer dio más trabajo a su mamá que a los demás? Sería importante pensar en eso. Sin embargo, pienso que si lo que hizo a él le dio resultado, con seguridad podemos tener grandes resultados. La oración. Oración, ayuno, búsqueda del Señor, meditación de la palabra, congregar, que es muy importante porque hay muchas personas que quieren irse solamente al auxilio de Dios, pero no quieren saber de congregar, no quieren saber de también levar un poco de la carga, no quieren saber de manera ninguna, si bien que la Biblia dice que nosotros debemos llevar la carga unos de los otros. Debemos saber que nuestras oraciones hay que ser decisivas. Tenemos que saber orar. Pero predicador, pastor, pero yo no sé orar. ¿Cómo es eso que usted dice que uno tiene que saber orar? Bueno, uno cuando no sabe alguna cosa tiene que sentar con quien sabe para aprender. También es muy importante, por esa razón nosotros tenemos en nuestra iglesia los seminarios de cura interior, los seminarios de liberación, los seminarios de cura y de sanidad. Entonces lo que pasa es importante que uno tiene que aprender a orar, tiene que orar de forma decisiva, con propósito.
nós estamos saindo de uma caminhada de 20 dias de oração e ajuda. Quais são os objetivos? Quando eu estou hablando com a gente da igreja, a gente da diretoria me disse logo quais são os propósitos que vamos estar orando e ajudando durante estes 21 dias, pastor. Eu pus propósito tal, sonho tal, meta tal. Queremos chegar nisso, queremos conquistar isso, queremos chegar em determinado lugar, em nome de Jesus. Então, a oração ela tem que ser decisiva. Javes orou e ele foi proposital em orar e pedir ao Senhor, aleluia. Se vamos transmitir esse versículo 10, nós vamos encontrar várias instâncias de oração de Javes, oração bem concreta, oração bem decisiva. Há que funcionar em minha vida personal como em las vidas de los demás. A oração não é solamente para mim. A oração se acorda de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas que han orado a Deus com propósito, com determinados fins, com determinadas bem objetivas com suas orações, bem objetivas com seus ruegos e súplicas. À medida que leía e releía a sencilla oração, poderosa oração de Javes, essa se converteu em quem se converteu em um profundo recordatório de que Deus deseja que seu povo ore em grande. Imagina-te, Javes, já uma pessoa discriminada dentro de sua própria casa, e sua mamãe logo disse a ele: estão todos tus hermanos aí, pero usted me ha dado mais trabalho. Casi mata, em outras palavras. Então, isso generalmente a mamãe compartilha junto com seus outros filhos. Então, ore em grande, creia em grande, sonhe em grande, impacte algo grande. Então, temos que orar em grande, temos que pensar em grande, temos que dar passos grandes, temos que sonhar em grande, temos que planificar em grande. Nossas metas não podem ser metas pequenas. Nossas metas têm que ser metas exageradas, porque servimos a um Deus exageradamente grande e poderoso. Esse dia, sua oração, eu comecei a orar como Javes: Senhor, eu quero isso, Senhor, em nome de Jesus. Se tu acabasse e invocou Javes a Deus de Israel, dizendo: ó, se me dieras bendição. Então, quando eu começo a analisar esta palavra, se me dieras bendição, eu me vou acá. Encontramos o que encontramos quando a Bíblia habla de bendição, senhores e senhoras, aleluia, automaticamente está dizendo o seguinte: aleluia, bendição, vem de la palavra bendecir, e tem inúmeros versículos de la Bíblia, porque Deus ele está interessado em bendecir a cada um de nós. E bendecir com coisas exageradamente grandes, bendecir com coisas verdadeiramente grandes. E quando se habla de quando nós adquirimos essas bendições, passamos a ser o que? Bem-aventurados. Bem-aventurado é uma palavra que vem del grego, que significa bendecido dobremente, ou dobremente bendecido. Aleluia, se me considera, aleluia, se me considera, verdade? Se me der bendição, Javes falou isso com Deus, então ser bendecido dobremente, participar das benevolências de Deus, também de la bondade, de la misericórdia, de la piedade do Senhor. Não é que nós somos merecedores, não é que esse Deus que nós servimos, ora e diz a hora da
bendición vai venir automático. Não é assim. A bendição vendrá. Temos que fazer o que persistir. Foram 21 anos, 21 dias de oração. Estivemos orando por as madrugadas, estivemos ajudando, pedindo ao Senhor bendições sem medidas, e no que passa, chegará o momento que essas bendições vendrão, com a ajuda do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Então, senhores e senhoras, temos que ter esperança, a esperança de que Ele começa a bendecer a nós outros. Temos que ter esperança, não devemos desistir. Não devemos desistir logo de uma, porque oramos, pedimos ao Senhor, porque muitas das vezes a bendição não chega quando nós queremos. A bendição chega quando Deus quer bendecer-nos, porque a bendição é dele, a bendição está com ele. E quando Deus poderia usar para coisas importantes, o importante é isso que acaso esta seria sua resposta? Será que Deus estava interessado em bendecer a Jabes ou não? Claro que sim, senhores e senhoras. No genérico não tem preço. Meu provedor, por exemplo, se de seguros prefere os genéricos, ou seja, coisa genérica. Coisas genéricas são coisas fáceis, são coisas que vêm nadie vai lhe pagar o preço. Uno já quer uma coisa rápida, a oração não, eu já orei, a hora quero uma resposta, a hora mesmo. Claro, a oração vem automática, quando você ora, Deus te dá, porque Deus ele não tarda em bendecer-nos, como disse a Bíblia. Então, se você orou, Deus automaticamente, pero chega um momento que esta bendição tem que materializar-se. Temos que dar tempo para que esta bendição, que estamos pedindo, que esta petição ela pode ser o quê? Ela pode aleluia, materializar-se. Então, estão nas campanhas de seguro de saúde, buscam maneira de fazer que sua linha mais baixa, marque a norma de lá funcione, isso e aquilo. Hoje em dia, o ser humano está acostumado a coisa mais fácil. Nadie quer pagar o preço. Acá nós aprendemos com Jabes. Você não encontra nenhum irmão de ele buscando a Deus, muito menos a mamã de ele. Aí disse, ela só tuvo boca de dizer, você, quando eu tenho a você caso, pode me matar, porque caso me mataste, quando eu estava por entender que a ti. Sin embargo, foi um homem que foi diferenciado. Jabes, um servo de Deus, um intercessor diferenciado. Se Deus tiver que dar outro título para mim, Senhor, nesse dia, daria esse título, Jabes, um intercessor diferenciado e propositado. Um homem que aprendeu a orar. Então, podemos ver, senhores e senhoras, os genéricos. Se você vai buscar coisas genéricas, há uma mescla de muitas coisas para lá, os remédios genéricos. Para hoje em dia se usa muitos também abonos genéricos. Uno quando diz, não, agora estou comendo as hortaliças, as frutas, legumes, as roupas que nascem, são tudo genéricos. Então, quando se habla de coisas genéricas, senhores, são produtos que não têm o nome protegido por uma marca registrada, e qualquer pode fazê-los e distribuí-los. Ou seja, genérico é algo sem identidade. E muitas das vezes, nossas orações também são orações genéricas. Não tem nome, não tem começo, não tem propósito, e oramos mais para poder supostamente manter o delante de Deus, congregando genericamente, porque muitas das vezes não aparece na igreja genericamente, sem propósito, sem orar, ao invés de
salí ya de la casa de Asís y voy a la casa de Dios para que Dios hable conmigo. Automaticamente la persona llega para la iglesia de una forma genérica. Entonces, otra cosa importante es también que podemos ver noticias alentadoras para nosotros. Entonces, nosotros, señores, tenemos que ser personas servas de Dios, no de forma genérica, e sim pessoas com identidade. Mas o Senhor disse que tu eres mío, eu, aleluia, estarei contigo. Isaías 43, 13, Isaías 43, 10 também habla sobre isso. E é muito importante que nós tenhamos esta identidade de servo de Deus. Você se encontra com que o reporteiro pela lista de los famosos e mirava a quantidade de homens e mulheres famosas que de uma hora para outra han desaparecido, não han deixado nenhuma história. Estão os músicos, verdade? Quantos músicos de la era de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Músicas lindas que hemos escuchado. E hoje essas pessoas já não existem, Deus já não existe mais. O ponto número 3 é el Dios sábio e poderoso do universo parece optar habitualmente por lo genérico. Cristianos sem marcas registradas, pelo que eu disse anteriormente, cristianos sem marcas registradas, tiene un corazón para que no tiene un corazón para él, y un sincero deseo que nos use para impactar al mundo para Cristo. Entonces, el Dios sabio y poderoso del universo aparece habitualmente por lo genérico. Cuando habla de que Dios usa a los creyentes genéricos, está hablando também de pessoas que não recebem a glória para eles. E a glória para o Senhor é como uma camisa aberta, tirando vendo água cristalina, coisa tal, pero a glória não é nossa, a glória é para Deus quando sanamos a uma pessoa, quando ressuscitamos a uma pessoa, quando levantamos uma pessoa de vacina de roda. Estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ha chamado, pero a glória é para Ele, não é para nós. Não, isso aí é por algo poderoso. Não. Poderoso é o Senhor. Então, Deus ele quer que nós, em meio de nossa sinceridade, devemos impactar a gente, devemos servir a Deus e servir a gente. E um sincero desejo que nos use para impactar a mundo para Cristo. A larga da história, Deus usa as pessoas altamente improváveis. Para quê? Para ser algo significativo. Rabi é uma pessoa improvável. Se nós começamos a buscar a história de Rabi, se desse, não vai servir para nada. E já logo saiu do ventre que lá nada está como aquele que não vai servir para nada. Sin embargo, disse a Bíblia que ele foi poderoso do Senhor. E olha, mirar as pessoas que a Bíblia, porque uma história traz outra, em las que se conta acerca de indivíduos a quem Deus transformou drasticamente logo dos seus olhos. Exemplo disso está José. São as pessoas que uno diz a esse não vai servir para nada. Estes são pessoas improváveis que Deus levanta para usar. Está José, o jovem que tinha poucas possibilidades de sobreviver depois de seus celosos irmãos não tiraram dentro de um poço, dentro de um fosso, e o venderam como escravo. Para que nós, Deus, disseram que é uma história que nós conhecemos. José é uma pessoa que, de acordo com os irmãos dele, 12 irmãos dele diziam: este vai ser um tropeço
para a nossa caminhada, vamos matar. E aparece uma hermanita dele, chamada Benjamin, e disse, não, vamos vender tudo mais, ele já está, vamos matar um machucado aí, e sujar a roupa de sangue e descer para o nosso padre que lá piada de comeu. E José foi vendido ao comissionário. Já sabemos que logo depois, para que logo que eu lo convirtiera no segundo, después de Faraón, es el gobernador de Egipto. Toda una nación gobernada por una persona que nadie daba una galleta por vida a él. Está Moisés, otra persona, un niño que fue tirado del río, con pocas posibilidades de arrojar, o que arrojaron al río dentro de una canasta. Quem poderia imaginar? Moisés. Depois de algum tempo, Moisés se transformou em assassino. De igual maneira, Deus estava de olho em Moisés. E Deus transformou a vida de Moisés e transformou Moisés no príncipe. Também é um príncipe conhecedor de todas as ciências que se transformou na vida hebreu e cuja fé foi recompensada com a separação de las águas del mar. E a Deus me confiou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão na Bíblia. Éxodo capítulo 20. Habla desta tábua de Moisés e dos 10 mandamentos. Existem são regras que Deus usava Moisés para escrever, ademais dos 5 primeiros livros da Bíblia que escreveu foi Moisés. Não sei como ele assim para que a gente tomara nota de tudo o que estava passando aí, pero Deus me usou e ele escreveu nos 5 primeiros livros da Bíblia. Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Se acorda de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta com poucas possibilidades que havia conseguido para esconder aos homens de Josué em seu hogar, já que la qual Deus transformou em uma mulher de fé. E foi dele que nasceu a descendência de Jesus. Para figurar na genealogia de Jesus. Se você começa a ler a genealogia, aí no livro de Mateus, você vai encontrar essa mulher como uma menina descendente de Jesus. E que descende de meu amigo, rei Davi, outro Mitaí. O Mitaí que nadie dava nada por ele, um jovem que nadie dava nada por ele, jovem pastor de ovelhas cujo padre não se animava a apresentar-se a Samuel durante a busca de um rei, e que logo cometeu adultério e tratou de encobrir seu assassinato quando era rei. Sin embargo, Deus o transformou em um homem conforme a seu coração. E que dizer de apóstolo Pablo, somos pessoas improváveis. E se você olhou qualquer que mirara para estas pessoas, nós não acreditaria, não creeríamos em que Deus usaria de forma tremenda. Então, Saulo de Tarso, mais tarde foi levado de Pablo, o apóstolo Pablo, ele principal perseguido dos cristianos. Ou seja, o principal perseguidor, ele perseguia os cristianos a ponto de matá-los. Aí está em Hechos, capítulo 6, quando Estevão foi morto apedreado. Quem estava ele? Apóstolo Pablo. Ele poderia dizer, não haga isso, ele dizia, sim, arrebenta. Eu quero ver
sangue, arrebenta. Na realidade, ele estava aí sempre quando o cristiano era morto, teria visto o bode de Pablo, ele teria poder para desacelerar, deixar tranquilo, não mais. Então, o apóstolo Pablo, mais adelante chamado, foi um homem terrível. E aquele Deus transformou como templo en apóstolo Pablo, e através do qual lhe deu forma ao pensamento cristiano até o dia de hoje. Escreveu 75% do Novo Testamento, foi escrito por ele, apóstolo Pablo. Então, aí vemos algo tremendo, caso na Bíblia escrita por este homem. Um homem que perseguia os cristianos, um homem que era um piedoso. De que Rabes me habla? Ponto número 3, de que Rabes me habla? Quem é esse Rabes? Quem é esse Rabes que está em versículo 9 de 1 Crônicas, capítulo 4? E hago uma descrição dele para que você possa entender em poucas palavras. Rabes, seu nome é dolor ou aflição. Como eu já vi anteriormente, era um muchacho insignificante. Se dá conta do que Deus pode fazer com cada um de nós? Às vezes eu me sinto tão pequeno, Senhor, me sinto tão insignificante, me sinto tão pequeno para hacer tantas coisas que tu pões em meu coração para ser. Ajuda-me, dá-me a sabedoria, dá-me a unção, dá-me pessoas para que me ajude a levar a cabo tudo isso que tu me aposta em teu coração para ser, Senhor. Era um muchacho insignificante para a sua geração. Todo mundo que mirava para cá e dizia, este não funga, não serve para nada. E que lá levou consigo a lo largo de toda a sua vida. Era uma pessoa insignificante para sua geração. Isso dói. Isso dói da pessoa quando se sente que é como assim, que é uma pessoa impossibilitada, uma pessoa que praticamente essa pessoa não tinha amigo. Não tinha amigo essa pessoa. Porque praticamente pensava que essa pessoa não tinha leva, não é esse. Causou dolor em lavado e coisa e tal. Não se sabe se lavado seguiu viva depois, verdade? Era que quanto uma coisa. Era um muchacho insignificante para a sua geração. Isso lhe levou durante toda a sua vida. Era a identidade de Rabes, uma pessoa demasiado insignificante. Sua vida era definida por indolor. Era uma pessoa que sabia conhecer dolor. Eu conheço pessoas que, para viver em dia a dia, têm que tomar de 9 a 10 classes de medicamentos para aplacar o dolor. E eu pergunto, e por que sentiste tanto dolor assim? Não, eu, durante toda a minha vida, fui assim. E sempre he tomado estes medicamentos para eu seguir vivendo. Imagina que coisas terríveis, tendo em conta que nós, o Senhor Jesus, temos poder para curar. Eu também, quantas pessoas já he orado e as pessoas han recebido a sanidade, a cura, o milagre, a liberação. Hasta a pessoa morta, nós já hemos orado e pessoas a ressuscitar. Pero há pessoas que já têm uma farmácia ambulante, quando vai para qualquer parte, tem que levar uma farmácia dentro do veículo, ou uma mochila cheia de medicamentos. Eu conheço pessoas também que é assim. Leva uma mochila de roupa, ou uma maleta de roupa, e leva outra maleta
Entonces este muchacho era una persona que tenía enfermedades, seguramente tenía dolores crónicos. Y se da cuenta cuando ele comienza a orar a Dios, la oración de él es una oración llena de dolor. Foi uma oração praticamente, uma oração que a ele, aí se dirá, e invocou Jabes ao Deus de Israel, dizendo: oh, se me dieras bendição. Era uma pessoa que não conhecia o que é, não tinha sabor de ser uma pessoa bendecida, não tinha logo, não sabia logo do que era ser bendecido. E hoje nós, para a glória de Deus, com Cristo, nós somos o que? Uma geração eleita. Somos pessoas bendecidas, porque Cristo vive em nós e Ele está aí para bendecir. E outra coisa que podemos aprender é que através deste dolor, Jabes sobressai como uno que descolhou, uno cuja vida foi decisiva. Discordou. Então, Jabes avançou, não mirou para dentro dele e disse: sabe que eu sou empobrecido, sou típico de las pessoas depressivas, típico de las pessoas perdedoras, típico de las pessoas que têm demasiadas deudas e não sabem como sair de elas e pensam logo em quitar-se lá. Típico de uma pessoa que já pensa que já não há mais salida para seu problema e pensa que a salida é meter um palácio na cabeça. Não, senhores, tem Cristo tem a solução, Cristo tem a última palavra sempre. O ponto número 4, el factor de Deus, ou el factor Deus, foi el factor de Deus na vida de Jabes. Lo que lo hizo diferente, la presencia de Dios, el factor Dios, punto número 4. Dios en la vida del hombre hace la diferencia. Lo que convirtió a este hombre de aflicción en hombre lloroso. Dios, Ele tem esse poder. E esta é a oração todos os dias: Senhor, tenho dolor, me dói el alma, me dói el espírito, que vou fazer aí em tu casa, Senhor, que sigo fazendo aqui nesta nação, Senhor. Então, pero eu estou seguro de que Deus me transformará em homem de honor, homem honrado, homem bendecido. Jabes confiou em algo por cima de ele. Isso que você e eu temos que fazer, confiar em alguém que está por cima de nossa cabeça. Não estou falando do fator humano, está bem que conversamos com os homens cara a cara, coisa e tal, mas é importante que vocês e eu tenhamos que entender que há algo que é superior a nós outros, que está sobre nossa cabeça, e este algo chama-se o Senhor Jesus. Que tememos, Jabes, ele confiou em algo que estava por cima dele. E é isso que você e eu e nós outros que temos que aprender a confiar em algo que está sobre nós. Algo por cima, ou algo por cima de suas próprias limitações. Você e eu somos limitados. Quizás hoje somos limitados, quizás hoje não temos como levar à prática a nossa meta. Quizás hoje não temos como levar à prática nossos sonhos. São sonhos abençoados todavia, pero com Deus. Se você entende que você é como Jabes, você é como eu que confio em algo por cima de minha cabeça, nós vamos avançar, nós vamos triunfar. Algo por cima de suas próprias limitações ou de sua própria força.
puso sua esperança em el poder sanador del Señor. El Señor Jesús tiene el poder para sanar. El Señor Jesús tiene el poder para escuchar nuestras oraciones y libertarnos y liberarnos del dolor, de la tristeza, de la pobreza, de la miséria, de la escassez, de la falta de recursos. El Señor Jesús, Ele é el sanador. Aleluia, Jabes Ele confiou e o Senhor deu a vitória a Jabes. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero que você se ponga parado e vamos orar e vamos confiar no Senhor. Vamos entregar ao Senhor, aleluia, tudo aquilo que nós outros queremos lograr. Aleluia, minha perspectiva começou a cambiar quando temia. Aí você pode conversar com Deus, cerra os seus olhos. E vamos conversar com o Senhor, vamos pedir a Ele. Vamos pedir a Ele. Vamos clamar a Ele. Ó Senhor, vire para os teus, vire para o Deus de pessoas terminaram com o amor. Alguma coisa ressona nos vê. Alguma meta que todavia não alcançar. Este é o teu momento, esse é o momento que você deve conversar com Deus. Este é o momento que você deve apresentar esta situação a Deus. Seja sincero, seja decisivo, seja decisiva no teu petição, seja decisiva na tua oração. Aleluia, tu perspectiva tem que cambiar a hora mesmo. Jesus, aleluia, a igual que Jabes, a igual que el caso de Jabes, uma oração transforma a vida, a oração tem poder, a oração tem pecador. Eu sou esse pecador, sou essa pessoa que sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não cuido nada, não sei nada, e não, aleluia, não sei nada, não sei, não conosco, sem Deus eu não cuido nada, pero com Deus nós podemos alcançar gerações. Aleluia, abraça la poderosa oferta de la salvación de mi Salvador en esta mañana. Aleluia, as falsas experiências religiosas, elas não podem seguir tomando lugar neste tu coração. Aleluia, em nome de Jesus, esta confusão de espírito tem que sair. Em nome de Jesus de Nazaré, eu digo, Senhor, em este exato momento, que tu venha dirigir os passos, venha dirigir os passos da congregação, venha dirigir os passos dessa pessoa que me está escutando. Começa a ordenar, Senhor, esse poder, desorganizar em especial lá a ciência de bienes e pequenos bienes, as conquistas. Dá-lhe essa sabedoria, Deus Santo, para desempenhar e exercer um cargo oficial, Senhor, e diminuir também um cargo de digno, Senhor. Ó Senhor, venha suministrar, proporcionar, distribuir, Senhor, alguma coisa a favor desta pessoa. Em nome de Jesus, venha criar coisas grandes em vida, em sua casa, em nossa família cristiana, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, venha e sana esta nação, Senhor. Venha, Deus Todo-Poderoso, e cuide da história desta nação. Esse meu filho, Deus, cuide também nossa história, assim como tu has cambiado a história do Jabes. Porque a palavra, Senhor, de Ele, e eu hago esta nossa oração e eu invoco a Ti, ó Deus de Israel, dizendo, ó, se me dieras bendição, se me das bendição, e em santas me dão vitória, e se tu manas estiver comigo, e me livrar das mal, para que não me dane
E, Senhor, que tu venhas a concordar todo o que estamos pedindo nesse dia. Isso eu pido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.